que está por trás do teu excesso de trabalho? Estressado, cansado, sem tempo livre. E talvez tu esteja hoje observando que de novo tu tá atolado de tanto trabalho. Os motivos óbvios do porquê que a gente trabalha tanto, todo mundo já sabe. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o excesso de trabalho. Muitas vezes sem necessidade ou sem obrigação, ou até na dificuldade de reduzir, mesmo quando a gente já está numa situação de até poder já estar adoecendo por causa dele. Seja muito bem-vindo. Se tu não me conhece, eu sou a Rebeca e aqui a gente conversa sobre assuntos que são muito comuns do dia a dia, de quem se vê como alguém mais fechado e reservado nas suas relações e assuntos mais pessoais. E no vídeo de hoje o nosso foco vai ser olhar mais de perto o porquê que tu trabalha tanto, mesmo quando isso pode estar te prejudicando. Vamos juntos? Talvez tu é daqueles que gosta de usar todo o tempo livre para adiantar mais tarefas, ou fica mais tempo no trabalho, às vezes mesmo já tendo cumprido as tuas horas, o teu WhatsApp pode estar sempre disponível, e a tua mente costuma estar muito conectada com esses assuntos, mesmo quando tu está numa folga ou num final de semana. E talvez tu até se identifique como um workaholic. E com isso, pode ser que hoje tu esteja me ouvindo aqui já dentro de um quadro de estresse por excesso de trabalho, ou também notando que a ansiedade está aparecendo com mais frequência no teu corpo, sem que tu consiga controlar muito bem. Ou tu tá mais tranquilo até, mas tu já reparou que tem um padrão que te visita muitas vezes, onde tu acaba chegando no teu limite, passa mal com isso, e aí nesse momento tu começa a observar que precisa pegar mais leve contigo, reduzir um pouco, faz alguns ajustes e as coisas se acalmam. Passa um tempo e logo vem tudo de novo. E que curiosa essa repetição, né? Ficar nesse vai e vem é muito desgastante. E hoje eu vou compartilhar contigo coisas que costumam estar por trás disso e que explicam muito bem esse fenômeno tá se repetindo toda hora por aí. E o que eu quero dizer com isso? Que o trabalho, ele pode estar aí cumprindo uma função diferente do que a gente conhece, e que é a de estar trazendo alívio psicológico na tua vida, além de todas as outras funções que a gente já sabe que ele tem. E por isso é que fica tão difícil a gente sair desse ciclo. Por exemplo, o trabalho, ele pode ser uma forma de distração para algumas pessoas, ou seja, um jeito de ficar o tempo todo com a cabeça ocupada. Tu já tinha parado para pensar nisso? Quando a gente está trabalhando ou estudando, a nossa mente ela fica muito focada nessa atividade e é nisso que ela se concentra e se envolve, desconsiderando todo o resto. E o que acontece nesse momento? A gente acaba, por consequência, evitando qualquer pensamento e sentimento ruim que seja desconfortável e que costuma aparecer quando a gente deixa de se ocupar e se conecta com o momento presente. É como se fosse uma forma de garantir um alívio mental para tudo aquilo que está incomodando, muitas vezes escondido atrás do excesso de trabalho. É muito semelhante às funções que a gente vê das telas, como celular, TV, videogame. Só que aqui com uma função extra, que é de a gente também se sentir produtivo com isso. E por essa característica a gente acaba se sentindo menos julgado também. Então dessa forma fica óbvio que a gente vai querer trabalhar muito mais. Às vezes, a gente também tem uma história muito legal com o trabalho. Ele é muito valorizado na nossa família, trouxe ganhos importantes, experiências de crescimento, superação, valorização pessoal. E por conta disso, ele ocupa de fato um lugar importante na tua vida. E tudo isso é muito bacana. Porém, para algumas pessoas, essa parte ela vem com tanta intensidade que muitas vezes acaba se misturando com a própria identidade delas, ou seja, com quem elas são. Nesse momento, a autoestima da pessoa fica condicionada ao quanto se trabalha. Se trabalhando mais ou com mais qualidade, a autoestima sobe. Quando se trabalha menos ou com menos qualidade, a autoestima baixa. E nessa hora, a gente acaba ficando como aqueles ratinhos que correm na rodinha. Fica uma busca incessante de provar, às vezes para a gente mesmo, o nosso próprio valor e a nossa própria utilidade. É o trabalho que começa a ditar o quanto tu é útil ou não. Às vezes também aparecem algumas regras internas, né? De quem trabalha muito é isso, quem não trabalha muito é aquilo. E a gente vai se identificando hora de um jeito, hora do outro.
Aqui, o incômodo maior começa a aparecer em períodos de férias, folgas, quando se tem menos demanda de trabalho ou a carga horária fica reduzida, ou até quando precisa tolerar a sensação de ficar por um período entre empregos. E como o nosso senso de valor acaba, infelizmente, ficando condicional a essa situação, nunca é o suficiente para fazer essa sensação passar de verdade. Algumas pessoas também podem se identificar nesse tópico com também o que alguns chamam de síndrome do impostor, que é a sensação de a gente ser uma fraude ou não ser o suficiente, mesmo quando a gente já tem um domínio muito bom de algum assunto e tem uma experiência que valida o quanto a gente domina. É como estar sempre em dívida. O trabalho, ele também pode estar a serviço de baixar uma ansiedade muito grande que tu tem em relação à instabilidade financeira, que pode se manifestar num medo muito grande de perder tudo, de que uma catástrofe aconteça, de empobrecer, de acabar ficando sem nada. E sentir tudo isso é muito horrível. É como estar o tempo todo com a sensação de que tem um perigo iminente, mesmo quando o cenário está favorável. Pode ser que tu até entenda isso, mas as tuas emoções não. Nesse caso, o trabalho cumpre a função de aliviar essa ansiedade que incomoda tanto, com uma forma de buscar segurança a todo momento. Pensar em reduzir um pouco já joga a tua mente lá para frente, no pior cenário possível, como se reduzir significasse ter que pagar um preço muito alto ali na frente. Trabalhar é uma forma de tentar controlar todos os imprevistos de vida. Outra coisa que pode estar por trás desse excesso é um funcionamento geral de vida de muito alto sacrifício, onde ele pode aparecer com uma dificuldade muito grande de dizer não, de se priorizar, de entender e dar espaço para as próprias necessidades, muitas vezes também aparecendo como um excesso de responsabilidade por todas as coisas. Se priorizar acaba não virando uma opção para ti. Se tu não fizesse isso, tu com certeza se sentiria culpado, egoísta, irresponsável ou até fraco. E como sentir tudo isso ao mesmo tempo é muito desagradável, para ti fica mais fácil não delegar tarefas, ajudar um pouquinho mais, oferecer ajuda mesmo quando tu tá muito cansado, ficar muito disponível o tempo todo ou até não se dar o direito de ter um tempo livre ou de poder descansar. Abrir mão de ti, infelizmente, acaba sendo o teu movimento automático. Como é para ti observar isso? Faz sentido para ti? Olha como aí a gente tem coisas profundas de vida e que começam a explicar o porquê que o excesso vira rotina, mesmo quando ele também traz outros problemas. Nesse momento, a gente não está mais falando de trabalho, mas do nosso mundo interno e de tudo o que acontece dentro da gente que começa a ser o foco. E de novo, aqui a gente está falando do excesso, mesmo quando se teria uma liberdade maior para tomar algumas decisões ou mudar de cenário, ou até quando se tem esse desejo de mudar, mas é muito difícil de colocar em prática, porque o que explica essa dificuldade fala muito mais de dificuldades internas e pessoais do que do contexto em si. A gente sabe que, para além disso, existem questões mais sérias e importantes, como más condições de trabalho, desigualdade social, e que são relevantes, mas hoje o nosso foco não é sobre isso. E pode ser que agora, depois de me ouvir, tu me pergunte, tá, Rebeca, mas não é bom ou menos pior que o trabalho ocupe essa função na minha vida? Eu me sinto bem trabalhando. E tu tem razão. A gente não quer tirar totalmente algumas estratégias da nossa vida, porque de certa forma elas acabam sendo funcionais sim. E nenhuma estratégia é de todo ruim. O problema começa quando ela acaba se tornando o nosso único recurso de lidar com as coisas difíceis de vida e com algumas dificuldades pessoais. Porque aí isso acaba nos colocando sempre no mesmo lugar, de sobrecarga, de estresse, de adoecimento, às vezes de outros problemas que podem inclusive ir para os nossos relacionamentos pessoais. E no fundo, a gente acaba não conseguindo resolver a situação, a gente não vai de encontro à raiz dos problemas. E nessa hora, o que é mais delicado, ao meu ver, é que a gente acaba ficando refém desse ciclo, não consegue mais sair dele. Se torna uma busca incessante por preencher algo que o trabalho não é capaz de suprir. Ele pode até trazer alívio muitas vezes, mas ele não consegue dar conta
e suprir a tua real necessidade. É como, por exemplo, se a gente fosse dar mais comida para uma pessoa que na verdade está com sede. Uma coisa não vai anular a outra. E o que a gente faz diante de todas essas informações que a gente conversou hoje? Primeiro, o meu convite é que tu te dê um tempo para pensar um pouco sobre a tua história com o trabalho, o significado que ele tem para ti. Repara se em algum momento tu notou que de fato ele veio cumprir essa função de te trazer alívio psicológico. E se tu reparar que isso aconteceu ou acontece mais vezes, pense um pouco em quais dificuldades exatamente ele ajuda a abafar e a aliviar. Quais problemas que te incomodam que o trabalho acaba colocando um pano por cima. Fazer isso muitas vezes pode não ser fácil e eu entendo completamente o teu lado. Eu quero aqui falar algo que eu costumo, inclusive, falar muito para os meus pacientes, que é de emprestar um pouco os meus olhos, com todo o meu cuidado por ti. É que a gente faz esse movimento com muito respeito, com muita compaixão pela tua história. Às vezes, o trabalho foi o único recurso que a gente teve em muitos momentos de vida. Reparar nisso hoje já te exige muita coragem. Isso já é válido para que esse processo de mudança também possa ir acontecendo. E se tu entender hoje que apesar dessa estratégia ter sido muito válida e te ajudado em muitos momentos, mas que hoje tu nota que isso não está mais fazendo tanto sentido e tu não quer mais isso, o meu convite é que tu pare por um instante e pense em qual a tua real necessidade nesse momento. Quais faltas exatamente que o trabalho estava tentando suprir sem conseguir? Talvez tu esteja precisando de mais pausas, descanso, lazer, sem que a culpa te consuma por dentro. Dar mais atenção para outras áreas de vida que podem não estar muito legais e satisfatórias para ti, como por exemplo um relacionamento amoroso ou uma relação familiar. Ter mais espaço para o teu lado na tua vida, né? Conseguir se priorizar mais, colocar às vezes limites saudáveis nas outras pessoas. Talvez tu esteja precisando se sentir mais seguro. E isso envolve, muitas vezes, a gente dar um pouco mais de abertura para poder se sentir amparado e ajudado, ou até ter a experiência de observar como anda o teu relacionamento contigo mesmo e que ele possa, aos poucos, ter mais cuidado, respeito, consideração por ti mesmo. O meu desejo é que hoje, apesar de todo o teu cansaço por aí, tu possa ter se sentido um pouco mais visto e entendido. Tu merece uma vida emocionalmente satisfatória, para além de tudo que tu vive no teu trabalho. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se esse vídeo fez sentido para ti, eu vou ficar muito feliz em saber, seja com o teu comentário ou com o teu like. E se tu não é inscrito ainda, fica aqui o meu convite. Sinta-se em casa por aqui. A gente continua no próximo vídeo.